Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Goxa Soares e neste episódio vamos falar dos resultados das eleições da Argentina. E vamos também traçar cenários para a segunda volta das presidenciais, que terão lugar a 19 de novembro. A província de Buenos Aires foi decisiva para o surpreendente resultado do atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que conquistou mais 1,8 milhões de votos do que o anarcocapitalista Javier Milei, favorito das sondagens. Temos connosco o investigador argentino Marcelo Moriconi, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, da Universidade de Lisboa. A edição técnica deste episódio é de João Luís Amorim e estamos a gravar ao início da tarde de 23 de outubro, com quase 99,9% dos votos escrutinados. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Marcelo, eu começo por agradecer estar aqui disponível para comentar com as pessoas que fazem connosco esta viagem à Argentina os resultados bastante surpreendentes das eleições de dia 22 no seu país, e gostava que me comentasse como é que, apesar de tudo, apesar de Javier Milei ser o favorito das sondagens, aparece agora Sérgio Massa à frente. Bom, primeiro que mais, um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, a sondagem voltam a falhar. Isto já tem sido uma tradição, não só na Argentina, mas também em grande parte das eleições a nível mundial nos últimos anos. Portanto, isto não é uma surpresa. A surpresa é que efetivamente ganhou o Sérgio Massa, o candidato do oficialismo, atual ministro de Economia, que não consegue lutar efetivamente contra a inflação do país, e um ministro de Economia que tem uma inflação interanual por volta entre 120% e 140%. A inflação de 140%, e em que, desde o início do ano, o preço de alguns alimentos, como o caso das batatas, quadriplicou. E não só isto, ou seja, é que também numa sociedade onde, quando os cidadãos são inquiridos sobre quais são os maiores problemas da sociedade, a inflação aparece como um deles. E como é que os argentinos, sobretudo os eleitores da província de Buenos Aires, que votaram cerca de 27 milhões de pessoas, bem sei que eram 35 milhões de pessoas que estavam recenseadas, mas seja como for, a província de Buenos Aires tem 13 milhões de votantes. Como é que os argentinos, no geral, e a província de Buenos Aires, da capital, vota em massa no Sérgio Massa? Historicamente, o que é o conglomerado que está por volta da cidade de Buenos Aires e a província de Buenos Aires é um eleitorado maioritariamente peronista. Sobretudo o que Massa está alinhado com o peronismo. Massa é o candidato do peronismo. Oficial peronista. Estas são as coisas que tem na Argentina, ou seja, nós temos um candidato, também temos outro candidato peronista, não kirchnerista, que é o atual governador da província de Córdoba, Juan Schiaretti, que ficou em quarto lugar por volta dos 7%. Mas voltando à pergunta da província de Buenos Aires, a Argentina tem um grande problema estrutural. Eu que não sou da província de Buenos Aires, eu venho da Patagônia, portanto sempre é uma das questões que coloco. 38% do eleitorado está na província de Buenos Aires. 1% do território argentino define uma eleição. É o que aconteceu
neste caso. Pronto, e aí é aí onde o Massa, que tinha, que, ou seja, foi comparando as eleições primárias e agora estas eleições, é As um eleições candidato primárias, só para recordar, foram no dia 13 de agosto. no dia 13 de agosto, Massa ficou em terceiro lugar e, surpreendentemente, desde o terceiro lugar, ultrapassa os dois rivais, fica primeiro e pronto, e em um contexto onde a economia argentina não está de parabéns. Ou seja, Patrícia Bullrich, que era uma das favoritas, fica fora da jogada, e Javier Milei, que é um anarcocapitalista que, com propostas ultraliberais, que queria a dolarização da economia e que diz que tinha um cão que fala com o divino, mas que apesar de tudo estava dado como favorito, atendendo ao seu grande movimento nas redes sociais e às suas propostas disruptivas. Mas o que é certo é que aqui, responde-me a uma coisa, o que é que prevaleceu? Foi um certo conservadorismo e bom senso do eleitorado argentino de ter medo de manter o voto direcionado para Javier Milei, como acontecera nas primárias, ou então era mesmo o movimento das primárias e as sondagens que estavam completamente errados? Não, os resultados são os resultados que são. O voto de Javier Milei, em grande medida, estão expressados por uma bronca, por uma decepção que há estrutural em certa parte da população. O que se esperava e o que se falava antes desta eleição é que, aparentemente, esse descontento, esse desejo de acabar com o que ele diz a casta política, ou seja, o estatuto da política formal, do político formal, ele chega como um outsider, de acabar com tudo isso, era maior a o bom senso de alguma maneira, procurar com o voto uma possível estabilidade política em termos de prevalência dos partidos políticos tradicionais. Por isso aparentemente se esperava que essa bronca era maioritária e se esperava que o Milei poder ganhar numa primeira volta, é decir, tirar mais do 40% dos votos e com uma diferença de maior a 10% com o segundo. Isto não aconteceu. Não aconteceu. Paradoxalmente, numa conjuntura onde se preveía que a bronca da gente con o sistema político era o que iba a determinar o resultado final, quien termina por gañar é o oficialismo, representado en Sergio Massa, não está representado no mesmo projeto. É verdade que, pronto. Não só o oficialismo, o peronismo, que Massa personifica, mas, mais do que tudo, há aqui também qualquer coisa disruptiva nesta vantagem de Massa, que é o facto dele ser o ministro da Economia, da Argentina ter uma inflação absolutamente descontrolada e dos argentinos estarem a viver e a enfrentar dificuldades no seu dia-a-dia. Isto é um contrassenso. É um contrassenso, mas também é verdade que há que ter recaudos nisto. A eleição ainda não está fechada, ou seja, o Sérgio Massa termina esta primeira volta da eleição com quase 7% de vantagem sobre o Milei. Num balotage vai haver que ter maioria simples, ou seja, mais de 50% dos votos mais um, e então agora é que começam digamos, as negociações. Nesse sentido, Patrícia Bullrich, no
A candidata, a outra favorita que ficou afastada? A que ficou afastada, que num princípio, digamos, representa a força do anterior governo de Maurício Macri, os Juntos por o Cambio. A Patrícia Bullrich já anunciou no seu discurso que ela de nenhuma maneira ia a permitir que continuasse o que ela chamou de populismo, aqueles que têm roubado o país, aqueles que têm sumido no país na miséria, ou seja, em clara alusão à massa. Portanto, de alguma maneira fez um guinho a Milei. Patrícia, recorde-se que Patrícia Bullrich conseguiu 6,2 milhões de votos. 6,2 milhões de votos, sim, o 23, quase 24% do eleitorado, ou seja, sumados, um hipotético caso de sumar os votos de Bullrich ou de Milei estaria ganando, tendría más de 50% dos votos. Há que ver, ou seja, no sentido de, e aquí é onde comienzan as cuestiones da política argentina, que é quase cómica. Patricia Bullrich está... É cómico ou é trágico? A comedia sempre é trágica. Siempre tiene un lado trágico, ¿no? Y pronto, en este caso sí, o sea, es realmente casi de humor negro, porque, o sea, Patricia Bullrich está lanzándole un brazo a Javier Milei cuando a unas semanas presentó una denuncia penal contra Milei. Patricia Bullrich, na su juventud, en los años 70, no solo era peronista, también era la agrupación Montoneros, es decir, la guerrilla en Argentina, que luchó contra la dictadura. Javier Milei acusóla de participar en un episodio que terminó con una bomba en una escuela primaria, y Patricia Bullrich presentó una denuncia contra Javier Milei. Este Javier Milei, que acusa de tira bomba a Patricia Bullrich, hoje tem que, de alguma maneira, fazer negociar com ela, e pronto, já, logicamente, Milei já modificou bastante seu discurso, se mostrou aberto, chamou a dialogar com todos os setores, aqueles que se opõem ao status quo e à continuação do peronismo. Do peronismo kirchnerista, mas também Javier Milei, dentro da agrupação da Patricia Bullrich, junto com Por el Cambio, está o Partido Radical, histórico Partido Radical, do qual Milei tem dito coisas terríveis. O Partido Radical en Argentina é su representante, forma parte da Internacional Socialista, portanto, para Javier Milei son todos socialistas comunistas de izquierda con quienes de nenhuma maneira podía negociar. Hoje vai ter que, de alguma maneira, negociar. Agora vai eventualmente repensar isso. Eu só te queria, ou seja, aquilo que o Marcelo está a dizer é que neste momento está tudo em aberto e os resultados da primeira volta podem não corresponder aos da segunda, podem não ser uma antevisão dos resultados da segunda volta. Seguramente no van a corresponder. No estou a decir que Massa no va a ganar, mas vou decir que seja que va a haber una movilización electoral muito grande, e há que ver como as capacidades de negociação que têm os candidatos de aqui para o futuro. Acho que Massa ontem fez um trabalho muito inteligente, no sentido, digamos, que ele, enquanto quer Milei, quer Patricia Bullrich fizeram seus discursos com todos seus colegas no palco, Massa falou sozinho. Massa teve a capacidade para não falar em economia, não falar em kirchnerismo, não falar em peronismo, e convocar um governo de conciliação, um governo de reconciliação nacional. No, sin falar de partidos políticos. Lo que dice es: nos vamos a negociar con aqueles que son capaces dentro de cada fuerza para construir un mejor gobierno posible. ¿Qué significa esto? A negociación agora viene negociación política, agora ven intereses, agora os dois candidatos que van a participar do balotaje precisan do apoio
do eleitorado destes partidos que ficaram, sobretudo o terceiro e o quarto lugar, e essa negociação vai incluir alianças, vai incluir cargos políticos com certeza, então há que ver como é que se joga este jogo, e aí é onde, pronto, o eleitorado também vai ter que decidir. Eu acho que para muitos, sobretudo para uma grande parte do eleitorado da Patrícia Bullrich, isto é um choque, não? De ter que van a ter que escolher entre duas pessoas das quais têm dito barbaridades. E uma delas vai ser, sem nenhuma dúvida, o presidente dos argentinos no esse eleitorado tem sempre a capacidade de votar em branco ou não votar. Tem, e já tem alguns periodistas que abertamente jornalistas, a Patrícia periodistas ou jornalistas. Alguns jornalistas já têm expressado que uma jornalista pública já disse que, por exemplo, que ela não vai ter o problema, que ela vai ficar na casa a beber um whisky, que de nenhuma maneira vai enfrentar uma disjuntiva de ter que escolher entre um destes dois candidatos, que diretamente não vai participar. Marcelo, você falou numa questão que me pareceu muito interessante, que é o facto de 1%, o eleitorado que vive num por cento da área do território argentino, decidir ou ter um grande peso na decisão eleitoral que vai governar um país que é grande, enorme, que vai até à Terra de Fogo, desde a fronteira cá em cima. Por isso é uma grande área territorial e, ou seja, temos um Estado muito macrocéfalo. E o que é que isso se traduz em termos de coesão ou de não coesão territorial? Esta eleição faz 40 anos da democracia. A democracia, depois do golpe de Estado e da ditadura de 1976 até 1983, não? Comienza en 1983, estos 40 años de democracia, con un gobierno radical de Alfonsín. Rápidamente Alfonsín percibió que esto que llamó de acefalía do Estado era un obstáculo para a posibilidad do desenvolvimento da Argentina. En 1986, 3 años después, a clase política dase conta que hay que de alguna manera desmovilizar a capital federal, a cidade de Buenos Aires. No pode todo este conglomerado social que algunos viven, algunos subsisten, algunos mal viven, hacinados neste espacio. En Buenos Aires? En Buenos Aires, alrededor de Buenos Aires, hay que desmovilizar isso. Y se votó una ley para trasladar a capital provincial. En ese momento fue para trasladarla a la Patagonia, a la ciudad de Viedma. Qual era a cidade? Viedma, era la capital da província de Rio Negro. A clase política entendeu que sem isso era impossível governar e sedimentar uma boa democracia na Argentina. Como se o local da capital fosse decisivo para a política. De alguma maneira eu acho que sim, no sentido de desmobilizar tudo esse centralismo que há. No fundo, seguirem o modelo brasileiro de transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília. De alguma maneira, sim. Depois haveria que ver, bueno, como. Eu não vou entrar, digamos... Mas isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Mas o que eu digo é que isso nunca aconteceu, que a classe política entendeu isso, nunca o fez, e a democracia de una luta de fuerzas armadas y guerrillas nos años 70, porque Argentina tenía 3,5% de pobres, que era inhumano. Hoy tenemos una democracia que tiene 50%, entre 40 y 50% de pobres. Ou seja, há problemas. Tem uma taxa de pobreza imensa, apesar da Argentina ser um país que tem um bom PIB per capita na região. Não é um país que tem bom PIB per capita. A Argentina produz alimentos para 400 milhões de pessoas.
A Argentina tem 45 milhões de habitantes. Ou seja, tem uma capacidade imensa de exportar alimentos. E 2 de cada 3 niños na Argentina não comem bem, não comem o suficiente. Por isso, há uma profunda injustiça na distribuição de rendimento. Há uma terrível injustiça na distribuição dos rendimentos, dos bens e dos serviços, mas também essa injustiça é em grande parte possível devido ao que eu chamo como a lógica da vítima cúmplice. Massa é o ministro do 140% de inflação. Mas quem tem a culpa de Massa? Aí está o eleitorado, para ir e para pôr o seu voto. Uma espécie de síndrome de Estocolmo eleitoral. Síndrome de Estocolmo não só eleitoral, cultural, social, etc. Ou seja, são todos factos, poderia ser de outra maneira, mas não é. Estamos a falar que o governo, ou seja, o candidato que ganha eleições é o candidato de um governo no qual, durante a pandemia, a Argentina teve lockdown brutal, fechados, no qual o presidente ameaçava tudo aquele que saliera à rua. Muita gente viu morir as suas famílias, a seus familiares, e não conseguiu dar um último beijo, um último abraço. Enquanto toda a população ficava nas suas casas, confinada, na vivienda do presidente, entravam treinadores de tênis, preparadores físicos, o cabeleireiro da mulher, e se faziam festas. E alguns jornalistas têm dito até orgias. Esse presidente, isso, que foi um escândalo, não moveu a balança eleitoral. Ou seja, acontecimentos, infrações durante a pandemia que, por exemplo, no Reino Unido acabariam por conduzir à admissão de Boris Johnson. Na Argentina não tiveram qualquer efeito. Finalmente, não tiveram qualquer efeito. Eu coloco outra questão. O peronismo, falámos que o Sérgio Massa é o candidato do peronismo. O peronismo não é uma ideologia, é um sistema personalista, digamos, uma espécie de herança do ex-falecido presidente Juan Perón, que depois a mulher também foi presidente, a famosa Evita, imortalizada internacionalmente por uma canção da Madonna. Como é que se explica este culto quase da memória de uma personalidade histórica? Muito difícil de explicar o peronismo em poucos minutos. Quienes defienden o peronismo definirían a un teórico político muito importante, Ernesto Laclau, que diría o peronismo é o estado de bienestar 20 anos antes de que fuese creado na Europa. Quienes no gostan o detestan. Estado de bem-estar é o Estado social. Ok, o Estado social. Outros dirán que era uma espécie de ditadura. Para corrigir, Evita foi a primeira, ou seja, não a primeira, mas foi mulher do Perón no primeiro governo. Enquanto Perón tem no primeiro e segundo governo, Evita morre, e portanto aí ves que surgiu o mito de Evita. Depois Perón volta-se a casar com Maria Estela Martínez, e ela é que depois de morto Perón é que foi a ser presidente. Mas o peronismo, uma vez perguntaram-lhe a Perón, dice, quando Perón, depois do golpe de Estado, estava no exílio na Espanha, e em uma entrevista dizem: viene a visitarlo muita gente. Sí, vienen da esquerda, da direita, comunistas, liberais. E o jornalista diz: e peronistas? Não, e filho, peronistas somos todos. Então, temos uma eleição na qual está a dizer: o candidato peronista é Massa. Não. Massa é um dos candidatos peronistas. Un peronismo vinculado a este governo, portanto, que tem uma linha kirchnerista. A gente dentro do peronismo que não aceita a linha kirchnerista, então van por fora. Schiaretti, 7%, também é peronista. E então, a dizer, a maior oposição a este kirchnerismo dentro do que pode ser a política formal era Juntos por o Cambio, Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich, juventude peronista, militante peronista, guerrilheira peronista, que hoje é conservadora. Portanto, acho que um grande trauma que a Argentina tem que discutir. E o problema de falar em peronismo é que se pode falar de... Peronismo é tudo. Na Argentina, peronismo é tudo. E então é uma categoria que, se calhar, sendo muito interpelativa fora, dentro do país, se calhar diz pouco. Bem, agora estamos entre um atual ministro da Economia responsável por 140% de inflação e um candidato, o atual ministro da Economia chama-se Sérgio Massa, e foi o candidato mais votado na primeira volta, e um candidato anarcocapitalista, como ele se apresenta, que não acredita no Estado, chamado Javier Milei. Parece-te um futuro radioso para o seu país? Mas o problema aqui é também, temos um candidato que é Sérgio Massa, que formalmente representa al governo, ou é o candidato posto por o oficialismo do governo de Alberto Fernández e Cristina Kirchner. Do governo ainda em funções. Em funções de Alberto Fernández e vicepresidenta Cristina Kirchner, a qual muitos odeiam. A qual já foi presidente. Massa, a qual já foi presidente e já foi primeira-dama. 2 vezes presidente. No segundo mandato de Cristina Kirchner, o principal opositor era Sérgio Massa. Sérgio Massa já competiu nas eleições em contra de Cristina Kirchner. Hoje vai representando a Cristina Kirchner. Portanto, Massa é um camaleão. Massa, não sabemos, Massa tem as portas abertas para fazer alianças com quem quiser, porque ninguém pode saber qual é a verdadeira intenção em termos ideológicos de Massa. Massa pode enviar a Cristina Kirchner à prisão. Cristina Kirchner está condenada por corrupção. Sim. Pode enviar, se nas negociações para ser presidente alguém diz, ok, eu vou te dar meus votos, mas esta é uma obrigação. É capaz disso, é um camaleão. Por outro lado, está Milei, que representa a bronca contra a casta política. Ele quer eliminar, acabar com toda a política tradicional, quer fechar instituições, e que hoje esse discurso já começa a minorar, e para ser presidente vai depender das alianças e das concessões e das negociações que possa ter com essa casta a quem veio a derribar e a tirar para o lixo. Ou seja, eu pergunto, antes de terminar, será que Milei também pode ser um camaleão que de repente deixa o discurso do candidato fora do sistema, contra tudo, contra o Estado, quer a destruição do Estado, quer acabar com o peso como moeda nacional da Argentina, e pode ser também um camaleão que passa a ter um discurso institucional? Com total certeza, houve um Massa e houve um Milei candidatos a uma primeira eleição. Essas 2 pessoas não vão ser os candidatos para o balotagem. Essas 2 pessoas vão ser diferentes. Os nomes vão ficar, as caras vão ficar, o discurso vai ser totalmente diferente, vai ser radicalmente diferente, e o programa político que vão a partir vai ser diferente, incluindo que, se calhar, muitas das pessoas que ficaram no caminho com as candidaturas que ficam fora para o balotagem. Ou seja, no dia 19 de novembro vamos ter nas urnas 2 camaleões políticos a disputarem o voto dos argentinos. É isto. E se calhar no palco final, depois das eleições, também temos alguns dos que foram rivais nesta primeira eleição. Eu agradeço ao nosso convidado Marcelo Moriconi esta leitura das eleições na Argentina
deste domingo, 22 de outubro. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam nesta viagem às eleições na Argentina. Para a semana, o Mundo a Seus Pés regressa com a minha camarada de redação, Ana França. O Mundo a Seus Pés é um podcast semanal da equipa do Internacional do Expresso. Obrigada a todos. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.